Mais uma aula, né, de edificações. Como calcular o concreto em metros cúbicos ou em litros, utilizado aonde? Numa coluna. Coluna essa onde que está utilizada no muro. Então nós temos aqui o alicerce e a coluna. Então vamos dar um exemplo que essa coluna seja de um muro. Então, exemplo, uma coluna de um muro de 2,5 metros de altura. Então, a primeira coisa, você tem que saber o quê? 3 medidas, altura. Então, tomando como base 10 centímetros de um sarrafo e 30 centímetros de uma tábua de 30, a gente vai chegar justamente numa coluna, fazer uma forma. Isso é o quê? A forma da coluna, que representa essa parte daqui. Então, nós temos aqui 3 partes. Aqui onde vai ficar o tijolo assentado. E essa parte aqui fica a tábua de 30, essa parte daqui. E aqui um sarrafo de 10, para fazer o quê? O molde, utilizando o próprio muro. O muro vai estar aqui e já faz a próprio molde. Então você tem 10 centímetros nessa parte daqui, 30 nessa parte daqui, nessa tábua daqui, e a altura aqui são 2,5 metros. Então a partir daqui você tem o quê? Passo a passo. Então tirou as medidas, 2,5 metros de altura, 10 centímetros de largura, 30 centímetros de comprimento, referente à tábua de 30. Aí a gente vai fazer a seguinte pergunta: qual o volume de concreto em metros cúbicos ou em litros que será utilizado nessa coluna dali? Então, VC, volume da coluna, pode ser em litros ou em metros cúbicos. Então a gente vai fazer o cálculo aqui agora. Então tirou as medidas. Então você tem 2,5 metros de altura. 10 centímetros corresponde, transformando para metro, vai dar 0,1 metro. 30 centímetros você vai transformar para 0,3 metros, andando na casa decimal. Colocou nessas medidas, botou tudo em metro. Fazendo o cálculo, vai dar, com a calculadora, é claro, colocando as vírgulas no seu devido lugar, vai dar 0,075 metros cúbicos de concreto, uma coluna. Se você utilizar, transformando para litro, você vai ter quanto? 75 litros. É só pegar 0,075 e multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, você vai ter 75 litros de concreto. Se você for utilizar baldes, aquele balde de 15, é só pegar 75, dividir por 5. Você vai ter 15. Você tem 5 baldes. De quanto? De 15 litros. Então, fazer essa divisão de 75 por 15, vai ter 5 baldes de 15 litros. Então, é simples fazer essa multiplicação e achar as medidas. E quantas colunas eu tenho em um muro? Então, tendo uma medida, é só multiplicar pela quantidade de colunas. Imaginamos que aquele muro de 12 por 30, eu tenha 30 colunas. Eu vou pegar 0,75 e multiplicar por 30 colunas. Aí eu vou ter a medida exata. Se eu fiz um traço, imagine se eu fiz um traço. Esse traço, eu consegui preencher 6 colunas. Então, quantos traços eu vou ter que fazer para preencher 30 colunas? 6 vezes 5, 30. Então, vou fazer mais 5 traços do mesmo e vou ter a quantidade para preencher todas as colunas, para não ficar sobrando. Então, essa é a meta. Não sobrar e nem faltar, para não ter desperdício de material. Então, na edificação, a gente não pode ter desperdício de material. Então, utilizamos o quê? As medidas, todas essas medidas, passo a passo, como achar isso daqui. Eu vou fazer agora do alicerce e depois da cinta de uma casa. E a gente depois vai ver a laje também, como é feito o cálculo.